Enquanto todos falamos dos tribunais, das prisões preventivas e do referendo constitucional, saiu esta semana um relatório que fala de uma crise diferente, mas igualmente grave. A vida real de milhares de famílias guineenses e o quanto os seus direitos mais básicos continuam a ser garantidos. E antes de mais, quero deixar claro, como sempre, qual é a fonte de tudo o que vou dizer neste vídeo. Estou a falar do relatório Observando os Direitos na Guiné-Bissau 2025, também divulgado como o relatório 2025/2026 do Observatório dos Direitos. Foi apresentado em Bissau no dia 6 de julho de 2026, numa parceria entre a Liga Guinense dos Direitos Humanos e a organização portuguesa chamada Associação para a Cooperação entre os Povos, com o apoio financeiro da União Europeia. As informações que vou partilhar convosco vêm da cobertura feita pelo jornal O Democrata Guiné-Bissau e pela Forbes África Lusófona, que tiveram acesso à apresentação do relatório e às declarações do seu autor principal. Vamos então ao que este relatório nos mostra. Primeiro, a metodologia. Porque é importante perceberem que não se trata de opiniões soltas. A equipa responsável recolheu dados diretamente em escolas, centros de formação profissional, unidades de saúde e estabelecimentos profissionais e baseou-se ainda num inquérito abrangente a 632 famílias, representando cerca de 7.000 pessoas espalhadas por todas as regiões do país. Ou seja, este não é um retrato feito à distância, é um retrato construído porta a porta, cruzando a realidade vivida pelas famílias com o desempenho real das instituições. E o que revela esse retrato? Segundo o relatório, persistem desigualdades profundas no acesso à educação, à saúde, à água potável, ao saneamento, à habitação e à justiça. A educação, em particular, é apontada como um dos setores mais preocupantes do ponto de vista social e dos direitos humanos na Guiné-Bissau. O presidente da Liga, Dr. Boubacar Touré, resumiu esta realidade com palavras muito diretas na apresentação do relatório. Segundo ele, continuam a existir famílias que vivem em condições precárias, crianças que abandonam precocemente a escola, mulheres que enfrentam grandes dificuldades no acesso aos cuidados de saúde e cidadãos privados de liberdade em condições que suscitam sérias preocupações. E acrescentou uma frase que considero especialmente forte, que a dignidade que Amílcar Cabral sonhava afirmar perante o mundo está ainda longe de ser uma realidade para muitos guineenses. Há também, segundo este relatório, um retrato bastante claro sobre a desigualdade do gênero no país. 39% das pessoas inquiridas consideraram que em certas circunstâncias se justifica bater uma mulher. 21% da amostra afirmou conhecer pessoalmente vítimas do espancamento por parte dos seus parceiros. E o relatório introduz pela primeira vez uma nova vertente da análise, a violência patrimonial, que atinge de forma particular as mulheres guineenses. O relatório aponta ainda que cerca de 75% das mulheres na Guiné-Bissau trabalham no setor informal, sem qualquer tipo de assistência social, e que a pobreza extrema associada ao acesso limitado à terra e ao crédito bancário continua a funcionar como uma barreira estrutural ao pleno exercício da cidadania. E há um exemplo dado pelo próprio relatório que junta perfeitamente esta desigualdade de gênero ao momento político que a Guiné-Bissau atravessa. O atual governo de transição conta apenas com 3 ministras contra 20 ministros homens. O relatório, ou seja, o próprio documento, descreve este número como o caso paradigmático de uma esfera de poder decisório que continua esmagadoramente dominada por homens.
Do lado da justiça, o embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, Frederico Bianchi de Montano Antilla, que participou na apresentação do relatório, sublinhou que a proteção dos direitos humanos não se faz apenas através de declarações ou discursos. É necessário acompanhá-la e avaliá-la com rigor. E destacou especificamente as desigualdades no acesso à justiça, as discriminações persistentes, a morosidade nos processos judiciais e a fragilidade, ou seja, e as fragilidades na proteção de mulheres, crianças e outros grupos altamente vulneráveis. Vale a pena parar aqui e ligar isto a tudo o que já temos visto nos últimos meses. Enquanto acompanhamos semana após semana os desenvolvimentos dos processos políticos e judiciais de grande visibilidade, como por exemplo o referendo constitucional, os processos junto do Tribunal Militar Superior, os requerimentos de inconstitucionalidade, este relatório vem lembrar-nos que, para a maioria das famílias guineenses, a crise dos direitos humanos não se mede em atas de tribunal, mas em crianças que não conseguem terminar a escola, em mulheres que não conseguem aceder a cuidados de saúde e em processos de justiça que se arrastam durante anos. Boubacar Touré foi também muito claro sobre o propósito deste relatório. Defendeu que os indicadores apresentados não devem alimentar polêmicas, mas sim contribuir para a melhoria das políticas públicas, reforçar a responsabilidade das instituições e garantir educação de qualidade, saúde acessível, água potável, saneamento, proteção das mulheres e das crianças, melhores condições nos estabelecimentos prisionais e igualdade de oportunidades para todos os guineenses. Segundo ele, o objetivo final é promover um diálogo baseado em evidências entre o Estado, a sociedade civil, os parceiros de desenvolvimento e as comunidades. Fica, portanto, este outro lado da Guiné-Bissau de 2026. Para além da crise institucional que temos vindo a acompanhar de perto, há uma crise social igualmente urgente, documentada, agora com números concretos, recolhidos junto de familiares, ou seja, junto de milhares de familiares reais em todas as regiões da Guiné-Bissau. Deixem nos vossos comentários o que pensam destes dados. Deixem o vosso like e inscrevam-se no canal, porque vamos continuar a trazer-vos sempre com a fonte identificada, tanto os grandes processos políticos como estes retratos essenciais sobre a vida cotidiana dos guineenses. Um abraço, estamos juntos.